A cada 2 anos, o Brasil praticamente para escolher os seus representantes eleitos. E apesar deles serem maioria do poder legislativo, nós normalmente prestamos atenção muito mais em alguns cargos que são os integrantes do poder executivo, sendo eles o presidente da República, os governadores e os prefeitos. Assim, dando continuidade à nossa playlist do Explicando o Brasil, hoje vamos falar especificamente do poder executivo, que é justamente os prefeitos, os governadores e o presidente da República. Nós já gravamos um vídeo sobre poder legislativo que você pode conferir nesse vídeo aqui no card, que inclusive casa muito bem com esse vídeo, mas vai assistir depois de terminar esse daqui. Depois que o legislativo faz as leis, alguém tem que colocá-las em prática, senão elas não vão passar de alguns rabiscos feitos no papel. E para pô-las em execução, você tem exatamente o poder executivo, é o poder público que foi imbuído da missão de colocar em prática as leis que foram aprovadas pelos integrantes do poder legislativo. Por exemplo, se uma Câmara de Vereadores aprova uma lei dizendo que a partir das 22 horas fica proibido fazer barulhos acima de 80 decibéis, por exemplo, competirá ao prefeito, ao poder executivo, colocar em práticas, pôr os fiscais nas ruas e verificar se todo mundo está cumprindo essa lei e, em caso de descumprimento, aplicar as multas. Assim como acontece no poder legislativo, o poder executivo também é dividido em 3 esferas: a esfera municipal, a estadual e a federal. Nós temos aqui na municipal os prefeitos, aqui nas estaduais os governadores e na federal o presidente da República. Um caso sui generis acontece no governo do Distrito Federal. Ele é uma mescla entre o município e o estado, então ele não vai ter prefeito, ele tem um governador e esse governador divide o Distrito Federal em áreas e regiões administrativas, nomeia prefeitos regionais, administradores regionais, que não são eleitos como os prefeitos, mas nomeados conforme a vontade do governador. Diferentemente do que acontece no poder legislativo, quando o poder é difuso, é distribuído entre os muitos integrantes daquelas casas, no poder executivo, o poder é concentrado na figura de uma só pessoa. Talvez por isso, nas eleições gerais ou nas eleições municipais, todas as pesquisas, os tempos de televisão, a discussão entre a sociedade, toda a atenção se volte aos membros do poder executivo e pouco se fala do legislativo. Mas como você vai ver nesse vídeo aqui, a execução, todo o trabalho do executivo depende muito da autorização, da chancela, do carimbo do poder legislativo. Todo cidadão que deseja se candidatar a algum cargo no poder executivo tem o dever legal de registrar os seus planos de governo na Justiça Eleitoral. E esses planos de governo são um grande resumo daquilo que, se eleito, aquele cidadão vai colocar em prática, ou pelo menos deseja colocar em prática nos 4 anos do seu mandato. Os integrantes do Poder Executivo são eleitos pelo sistema majoritário de votos. Teve mais votos, levou à eleição. E se o município possuir mais de 200 mil habitantes, aquele que for mais votado, mas que não atingir metade mais um dos votos do eleitorado, ele se submeterá, ele e o segundo colocado, a um segundo turno. Uma vez eleito, ele terá que administrar o governo, fazer com que a máquina governamental funcione e também terá que colocar as leis do legislativo em prática. O legislativo, além de fazer as leis, também fiscalizará o membro do Poder Executivo. Quando falarmos de prefeitos, essa fiscalização ocorrerá por parte da Câmara dos Vereadores. No caso dos governadores, essa fiscalização ocorrerá por parte das Assembleias Legislativas dos Estados ou da Câmara Legislativa, se tratando de Brasília. Agora, se falarmos do Presidente da República, a fiscalização ocorrerá por parte do Congresso Nacional. Outra atribuição dos membros do Poder Executivo é o de gastar o dinheiro que é arrecadado. Mas também é interessante aqui mencionar que ele não tem o orçamento total à sua disposição, ele não pode gastar conforme ele bem entender. Ele tem que obedecer uma lei feita pelo Poder Legislativo chamada Orçamento Nacional. Por exemplo, a Lei 14.303 de 2022 trouxe o orçamento para o exercício de 2022 e nela existe a previsão de arrecadação de 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Mas, de toda essa dinheirama que foi retirada de nós pagantes de impostos, somente 96 bilhões
são dados para investimentos federais, ou seja, o presidente da República tem desses 4 trilhões e 800 bilhões, 96 bilhões para realizar investimentos como as estradas, portos e aeroportos. Todo o resto, por outro lado, são despesas vinculadas, ou seja, apesar de estar no orçamento, é um dinheiro que já tem destino certo, é para pagamento de funcionário público, dos políticos, do Congresso, das instituições federais, enfim, de todo o Estado Federal brasileiro. Como nós falamos e nos referimos a trilhões, e infelizmente muitos de nós sequer sabemos quantos zeros tem um trilhão, eu vou facilitar. Vamos arredondar aqui para baixo para a gente tornar essa realidade mais palpável. Vamos imaginar que você ganhasse por mês R$ 4.800. Muita gente vai ficar muito feliz com esse salário, mas imagine que desses R$ 4.800 você só tivesse R$ 96 por mês para gastar conforme você bem entender. Isso dá uma dimensão para a gente de como o Estado brasileiro é inchado e de como a gente paga tanto e recebe tão pouco em retorno. Enfim, uma vez eleito, o mandatário fica 4 anos, o mandato de 4 anos no poder, e ele pode ser reeleito uma única vez. Se acontecer uma situação que o incapacite ou o proíba de manter-se no cargo, o vice assume, exceto se essa condição for a cassação da chapa, que aí os dois rodam. Aliás, se você quiser saber um pouquinho mais sobre sucessão política, dá uma conferida também nesse vídeo aqui que já gravamos e falamos sobre o assunto. No Brasil, nós não temos o recall político, ou seja, caso o cidadão, o mandatário do Poder Executivo, ele não cometa nenhum deslize muito grave, ele vai se manter no seu governo, no seu mandato até o último dia, independentemente se ele tiver muito boa aprovação ou uma muito alta rejeição. Até existe no Senado uma PEC que trata sobre o assunto, a PEC 73 de 2005, mas ela foi arquivada em 2014 e está no arquivo desde então. Agora, por outro lado, se ele cometer uma infração muito grande, ele fica sujeito à perda do mandato, ao impedimento, ou também conhecido popularmente como impeachment. A Lei 1079 traz uma lista de crimes de responsabilidades, que são aquelas atuações, aquelas infrações que, se uma vez forem cometidas, sujeita ao mandatário do Poder Executivo à perda do cargo ou ao impeachment. Caso alguma dessas situações aconteça, qualquer cidadão, qualquer do povo pode realizar uma denúncia para a Câmara dos Deputados, que vai avaliar a pertinência dessa denúncia, e uma vez aceita a denúncia, ela é encaminhada para o Senado, o qual vai julgar culpado ou não o presidente da República. Se ele for declarado culpado, tchau amigão, você perdeu o mandato, você foi impeachmentado. No Brasil, desde a redemocratização, nós já tivemos 2 casos de impeachment, de Fernando Collor de Mello e, mais recentemente, de Dilma Rousseff, o que nos demonstra, mais uma vez, a importância de votar com consciência nos membros do Poder Legislativo. Bem, com esse vídeo, nós já cobrimos 2 dos 3 poderes, o Executivo e o Legislativo, faltando apenas o Poder Judiciário. Como vocês podem imaginar, sendo eu advogado, é um tema que eu quero muito trazer para vocês, mas isso fica para o futuro. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilha no grupo da família. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo e aproveita, clique em se inscrever e ativa o sininho. Assim você não perde as notificações dos próximos vídeos. Siga-nos também pelo Instagram, no Política do Bom Senso. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece na política nacional e internacional. Muito obrigado, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.